Bora, vamos lá, galera, né? Como todo mundo aí já viu, Brasil eliminado para a Noruega, um jogo aí completamente maluco, né? Completamente maluco. São agora exatamente meia-noite e 39. Já conversei com as paredes, já assisti o jogo da Inglaterra e do México, um baita jogo. Que jogaço, jogo pô, corrido pra caramba, uma intensidade fora do normal dos dois times muito bem montados, os dois times, cara, uma entrega fora do normal, um jogo digno de mata-mata. Cara, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, vai ficar um pouco extenso. Nunca tinha feito isso na minha vida. Sempre que a gente vai gravar vídeo lá pro canal, segue a gente lá no Varleco TV, segue a gente, se inscreve lá no YouTube, segue a gente no Instagram. Todas as vezes que a gente grava vídeo, a gente vai pegando sempre ali tudo ali de cabeça, mas falar do Brasil é diferente, Copa do Mundo é outra parada, né? Então, o Brasil que veio a campo hoje já dependendo de mudanças, né? Porque o Paquetá se machucou no último jogo, então tivemos que ter a mudança do Paquetá. Todo mundo esperava que fosse vir o Neymar de titular, né? Todo mundo esperava isso, até porque ia trocar um meia por um meia, não ia ter muita diferença. Mas o Ancelotti resolveu vir com o Martinelli, né? Que, cara, eu tentei dar uma olhada por cima no Arsenal assim, se ele já tinha feito esse papel de meio campo e, cara, não consegui achar. Aparecem algumas oportunidades ele jogando de meia quando precisa fazer alguma substituição sem tirar o cara, né? Trocar posições ali. Não consegui ver muita coisa do Martinelli jogando no meio. Até porque ele não é um cara meio campo. Ele é um atacante aberto pelo lado do campo. Não é um cara que consegue povoar ali um meio, né? Então, para muita gente, inclusive para mim que acompanhei aí a semana do Brasil aí, ver o Martinelli vindo titular, acredito que ele ganhou mais a titularidade pelo gol que ele fez contra o Japão, que foi o gol que salvou o Ancelotti, salvou o Brasil, né? Naquele jogo, tudo que o Ancelotti fez de mudança deu certo, né? Ele coloca o Martinelli faz o gol que classifica o Brasil, porque até então o jogo estava 1-1. Mas bem complicado, porque se parar para pensar que quando vai convocar a seleção, nós temos, nós não, né? Nós a gente só opina. Quando vai ser convocada a seleção, cara, a gente tem o poder de convocar quem você quiser. E a gente ainda consegue na Copa improvisar jogador. Então já vou adiantando aqui, se é um técnico brasileiro, se no RG do Ancelotti tivesse escrito Carlos da Silva Oliveira, esquece, essa hora já tava caindo, já tinha caído, já tinham escrito, dado baixa na carteira dele. Porque se for pegar de ponta a ponta de ciclo mesmo, ele não fez, tudo bem que ele veio para apagar um incêndio, mas não fez nada muito diferente do que o Tite poderia ter feito, do que o Dunga, do que alguém que está aqui no Brasil pudesse ter feito. Convocou a seleção muito mal, então, cara, convocou. A gente já falou várias vezes da convocação, então nem vou estender muito aqui no vídeo, mas o principal desse jogo é a escalação. Então veio com o Martinelli, cara, um cara que não. Cara, que, vou falar a verdade, não faz muita diferença se tiver no banco, se for para entrar no segundo tempo, se for para entrar no meio do jogo, não faz muita diferença nenhuma, porque é um jogador normal, não tem nada demais. Fez gol contra o Japão, que salvou a gente, mas também não fez nada anormal para estar convocado para ser um jogador de Copa do Mundo. Então, o Brasil que vem com o Martinelli no lugar do Paquetá, e muita gente ali em dúvida ali se ia manter Casemiro, se não ia. Cara, conhecendo o Ancelotti por todo o trabalho que ele já fez no Real Madrid, nos outros times, ele é um cara bem teimoso, e quando ele tem um jogador de confiança, esse jogador de confiança é o jogador que ele não tira do time, é um jogador que ele não saca nunca. Então o Casemiro seguiu de titular. Muito lento. Cara, a gente já falou várias vezes também do Casemiro aqui.
cara, pra mim foi um dos piores jogadores da Copa. Que, pra mim, se tem jogadores que foram convocados que não tinham condições físicas de estar ali de titular, o Casemiro é um desses caras. Cara, todos os jogadores que foram pra cima do Casemiro nessa Copa, que tentaram um drible mínimo que seja, todos passaram. Todos. Uma balançada mínima que fosse ali na frente do Casemiro, passava e ele não conseguia acompanhar. Então o Brasil que começa o jogo com Alisson, com Douglas Santos, Magalhães, Marquinhos e Danilo. Aí Bruno Guimarães, Casemiro, Martinelli, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Ryan. Outro cara que decepcionou muito, cara, foi o Ryan. Cara, pô, muito... Cara, um cara sem ação, sem atitude. Cara, tudo bem, muita gente colocou que ele marcou muito bem, ele tava fechando o lado ali, o lado dele, ele tava fechando legal, por isso que a Noruega não tava conseguindo atacar. Mas um ponta da seleção brasileira, mano, não pode, cara, servir só pra ficar marcando e tocando bola pra trás. Recebe e toca a bola pra trás, isso não existe. Isso não existe. Isso existe se for em outro país, em seleções menores, em outras seleções. No Brasil não existe. No Brasil, o ponta do Brasil tem que ser o cara agudo, o cara que vai pra dentro todas. Não existe pegar a bola igual o Ryan pegou várias bolas, e várias bolas ele pegava a bola e dava aquele toque pra trás pro Danilo, que aí chega a bola no Danilo, não consegue fazer nada. E aí vai tocar a bola pra trás com aquele jogo, cara, de toque de lado que não ajuda em nada. E pra Noruega, isso tava tranquilo. Os caras não estavam sofrendo, tava tudo tranquilo. A gente já toma um gol com 2 minutos e pouquinho ali, que é um gol que tá impedido. Então, acho que é com 2:30, 2:40, já toma um gol, que já tá impedido. E o que é engraçado nessa Copa, né? O Brasil toma o gol, o primeiro gol contra o Marrocos, toma o primeiro gol contra o Japão e fica ali tentando ali de alguma forma fazer alguma coisa. Também toma o primeiro gol contra a Noruega, então foi um time que a defesa foi um desastre. Um desastre. Uma defesa que não passou confiança nem do goleiro, nem os zagueiros e piorou os laterais. Muita gente falou que o Douglas Santos, se eu não me engano, que é o lateral esquerdo, que era fazer o feijão com arroz e tal. Mas como eu já disse, a seleção 5 estrelas, nós não pode ter um lateral que só faz feijão com arroz. É isso que não tem. E o pior é que a mídia, que a televisão, esses comentaristas aí, os comentaristas de bosta aí, principalmente os das grandes emissoras, não, pra eles é tranquilo. Eles colocam uma ideia de que o cara tá ali fazendo ali como se fosse um craque, mas não é. A seleção brasileira precisa ter jogador diferente, jogador bom. A geração é horrível, mas a gente precisa começar a repensar isso aí. Não dá pro lateral esquerdo da seleção brasileira fazer só o feijão com arroz. Se o lateral esquerdo fizer só o feijão com arroz, o direito também só fazer feijão com ferro, vai dar ruim. Então a gente vê que esse time que tô de feijão com arroz para menos, toma o gol que tá impedido, que já é um alerta para começar a entender o que tá acontecendo, né? Já para não dormir, porque a estratégia dos caras foram a seguinte: bola no Haaland e tentar que ele fizesse o gol. Todo mundo sabia o que ia acontecer. Foi falado a semana inteira, desde o dia que foi definido que ia pegar a Noruega, todo mundo sabia que isso ia ser o esquema principal da Noruega. E o jogo começa a se encaminhar ali para um jogo onde a Noruega parece que vai começar a ter as atitudes. Então a gente toma um gol impedido, a gente começa a assistir os caras tocando bola, até que o Brasil faz uma jogada e sofre um pênalti com o Matheus Cunha, que é aí aonde começa a bomba acontecer. Que é no pênalti que a gente sofre, que aí vem a bomba. Eu imaginei que o Vinícius Júnior ia pegar a bola para bater, porque é o artilheiro do Brasil na Copa, é o cara que, sem o Neymar em campo, de qualidade ali, era o cara que mais se aproximava ali de ser um jogador protagonista, e ele pega essa bola e dá essa bola pro Bruno Guimarães. Logo após acabar o jogo, foi a primeira coisa que perguntaram, o Vinícius Júnior, por que ele não bateu o pênalti. E aí, segundo ele, isso é definido antes do jogo, né? Porque, segundo a comissão técnica, o Bruno Guimarães
treinou muito bem pênaltis. O Bruno Guimarães, segundo as estatísticas aqui, ele bateu 3 pênaltis na carreira. 3 pênaltis na carreira. Uma coisa é você bater pênalti na Premier League, outra coisa é você bater pênalti em Copa do Mundo. E ainda, pior ainda, os goleiros que treinar pênalti no Alisson, treinar pênalti no Ederson, aí é brincadeira, né? Aí o cara vai fazer 50, de 50 pênaltis que ele bater, ele vai fazer 50 gols, vai impressionar até quem é cego. Então ele vai para esse pênalti com uma responsabilidade que não é dele, porque o Vinícius Júnior devia pegar essa bola e bater, mas foi definido pela comissão técnica. Pegava essa bola e batia. Outra coisa, né? O jogador, quando ele é grande, o jogador de protagonismo, o jogador, cara, que ele tem vontade de vencer, que ele quer marcar, ele não vai deixar que outro bata o pênalti, ele vai brigar para aquilo ali acontecer. Acabou agora há pouco, México e Inglaterra. O Bellingham, 2 gols na partida, podendo fazer um hat-trick, pênalti para a Inglaterra, quem foi para a bola? Kane foi para a bola. Pênalti do México, quem foi para a bola? O camisa 9, jogador experiente do time, o camisa 9. Se bater e errar, o cara leva no peito e já era. O cara vai assumir a responsabilidade de se der merda. Se tiver pênalti para a Argentina, o Julián Álvares pode ter feito 50 gols de pênalti, Lautaro mais 50. Quem vai bater é o Messi. Se chegar na França e falar pro Mbappé que quem vai bater é o Olise, quem vai bater é outro, o Mbappé sai na porrada até com o Zidane, com o Macron, que é os caras maior da França. Chega em Portugal e fala que não é o Cristiano Ronaldo que vai bater. Não tem como. O jogador grande, protagonista, ele precisa, nas horas difíceis, ele precisa aparecer. E faltou pro Vinícius Júnior. Tanto que o Vinícius Júnior é aquele cara que ele é um cara que em determinados momentos ele toma várias atitudes equivocadas, mas foi o cara que na Copa fez os gols ali que precisava e estava chamando a responsa. Então faltou dele chamar essa responsa também. Eu coloquei aqui um ponto que foi a passividade do time. Além do protagonismo que faltou o Vinícius Júnior ter chamado para resolver isso aí, a passividade do time. Cara, que raiva foi ver. A Noruega pegava a bola e os caras ficavam tocando bola de um lado pro outro. Cara, e o Brasil não dava uma chegada. Cabo Verde e Argentina fizeram um jogo de mata-mata que eu não tenho essa informação. Mas o que os caras devem ter corrido, os caras devem ter passado dos 12 km correndo. Uma intensidade de pegar fogo. Os caras estavam voando, cara. Voando. O jogo lá e cai a intensidade. O Brasil assistiu a Noruega numa passividade terrível. Os caras da Noruega tocavam passe, a bola via lá na lateral, voltava no zagueiro, via do outro lado. Ia no Odegaard, o Odegaard pegava a bola, parava, olhava para um lado, olhava para o outro. Ninguém chegava. Por que ninguém chegava? Porque o Brasil adotou essa condição de... Eu nem sei se foi a condição de ficar se defendendo, porque não faz sentido. Se a desculpa for... Se a tática do Brasil contra a Noruega foi se defender, esquece. A gente devia ter saído lá na fase de grupo. Porque não tem como uma seleção 5 estrelas com os jogadores que a gente tem, que nem são lá essas coisas, mas o time da Noruega é muito fraco. E a gente não conseguir sair, a gente não conseguir... Cara, teve hora do jogo, teve momentos do jogo que a gente não conseguia abafar os caras lá. Faltou vontade, aquela correria de tentar fazer os caras errar. Os caras tinham a bola que os caras dominavam e eles iam fazer um lançamento, ele jogava a bola para lateral sozinho. Se o Brasil força um pouco mais, o Brasil consegue chegar mais próximo de fazer o gol ou criar situações que deixassem os caras desconfortáveis. Mas não, o jogo estava confortável para os caras o tempo inteiro. A gente não fez em nenhum momento os caras saírem do sossego, os caras estavam tranquilos. E aí, depois de assistir bastante, né? A Noruega jogar, o Ancelotti começa a mexer. E aí ele vai e coloca o Endrick, coloca o Neymar, o Endrick entra no lugar do Cunha. E aí na primeira chance do Endrick, ele perde um gol na cara, né? A gente já tinha perdido um pênalti lá atrás, o jogo ainda estava 0-0. E aí entra agora uma outra coisa. O Endrick, quando ele domina a bola, o Endrick é canhoto. É inadmissível o jogador
a nível de Copa do Mundo, um jogador que é tratado como uma estrela para a próxima Copa de 2030, ele não finalizar com a perna, que teoricamente não é a boa. No jogo contra o Japão, o Vinícius Júnior pega uma bola, ele dá dentro da área, ele dá um corte para dentro, a bola apresenta para ele na perna esquerda, para ele quebrar a cara do goleiro, para ele dar na cara do goleiro de esquerda, encher o pé. Ele tenta dar um biquinho de direita lá no outro canto. O goleiro só estica a mão e consegue encostar na bola. Se ele dá com aquela bola, dá na cara do goleiro de esquerda, quem fez isso foi o jogador da Argentina contra Cabo Verde. A bola cai, ele enche o pé na cara do goleiro. Eu não sei nem se ele é canhoto o jogador, mas se que a bola cai no pé dele, ele enche o pé. Então é inadmissível o Endrick perder um gol daquele. Até porque, se o Brasil faz aquele gol de pênalti, né? Se o Brasil faz aquele gol de pênalti, o jogo teoricamente iria para outros lados, né? O Brasil teria o jogo mais tranquilo na mão, não ia estar acontecendo muita coisa, porque toda a bola era no Haaland até então, a gente estava conseguindo segurar. Os caras iam ter que vir para cima, porque eles iam estar sendo eliminados, e a gente podia espetar 2, 3 ali para tentar fazer alguma coisinha a mais. Mas como perdeu, tivemos outra chance com o Endrick perde o gol numa chance clara, sozinho, ele e o goleiro. Mas pela deficiência de não bater com a perna ruim, ele não consegue fazer o gol. E aí o Neymar entra, tenta fazer alguma coisa, tenta dar uma mobilidade ali um pouco maior ali no jogo, mas assim, que também não... É assim, o Brasil tá precisando ficar com a bola, o Brasil tá precisando ficar com a bola, o Brasil não tem... A gente precisa estar sem dinâmica, e ele coloca o Neymar num momento que a gente não tem a bola, a gente não consegue fazer uma pressão. O Neymar não vai ficar correndo atrás dos caras. Não vai. Isso aí era papel para outros caras. E aí, numa passividade brava, o Brasil começa a assistir de novo a Noruega jogar. E a Noruega volta com aquele tosse de um lado para o outro, até que vem uma bola, o Endrick vai dar um bote, o moleque lá, que eu não lembro o nome, ele entrou no segundo tempo, ele pega, consegue fazer um cruzamento, o Gabriel Magalhães, 1 segundo que ele dorme, o Haaland toma a frente dele e faz o gol de cabeça. Só uma observação, no primeiro gol da Noruega, eu até anotei aqui, algumas emissoras aí colocaram que antes do gol da Noruega, a Noruega, até chegar no gol, eles ficaram tocando a bola por 4 minutos e 40. Isso é loucura. Um jogo de futebol ficar 14 minutos e 40, 4 minutos e 40 tocando bola de um lado pro outro é loucura. A Noruega, não estão falando da França, da Argentina, não. Estão falando da Noruega. E aí o primeiro gol da Noruega sai, o gol do 1-0. E aí passa mais alguns minutos naquela nossa resenha sem fim de ficar assistindo o jogo. O Haaland pega uma bola numa chance que ele mesmo cria para ele mesmo. Cara, e ele bate uma bola meio, não sei nem se ele teve pretensão ali, mas ele domina, olha para frente, dá uma cacetada e vai muito no canto pro nosso goleiro, e ele tomou também esse segundo gol aí. Alisson, para mim, que não devia nem ter ido, para mim, não faz sentido levar os 3 goleiros, Alisson, Ederson e Everton, sendo que a gente tem um ciclo inteiro agora pela frente e nenhum desses 3 vão estar. Então eu acredito que devia ter levado um goleiro novo para começar esse ciclo novo aí, independente se tivesse sido campeão ou como não foi, um goleiro para começar a assumir o ciclo. E a gente leva 3 goleiros que nem vão estar, então agora vai começar uma outra procura por um goleiro para começar esse novo ciclo. E aí, 2-0, a gente assistindo o jogo, a gente tenta um abafa ali, mas também sem muito que fazer. Até que tem o pênalti em cima do Casemiro, que, cara, o juiz queria muito ajudar o Brasil de alguma forma, e ele dá aquele pênalti. Então, pênalti, e aí vai o Neymar pra bola. E aí é onde entra, a gente volta lá no primeiro pênalti. Cara, se o Ancelotti não fosse um cara teimoso, cara, um cara que tivesse entendido desde o começo, cara, a importância que o Neymar tem para a seleção brasileira, talvez hoje a gente estaria aqui comemorando a nossa classificação. O Neymar vai para a bola sem chance do goleiro pensar em pegar, porque o Neymar, ele tem 1 milhão de defeitos, mas se tem uma coisa que ele faz bem é bater pênalti, né? E é isso que os craques fazem, os craques nas horas mais de pressão, ele chega para bater um pênalti, parece que ele tá batendo um pênalti num jogo festivo. Pega, guarda o pênalti, tira ali uma cacada, até achei meio desnecessário, porque o jogo tava meio que perdido já tava acabando. E o Neymar faz o último gol dele em Copa do Mundo,
que aparentemente parece que tudo indica mesmo ele vai se aposentar. Então, basicamente, um jogo onde faltou vontade da nossa parte, a gente assistiu os caras jogar. Cara, o que deixou geral puto foi o quê? O Brasil não teve coragem de atacar os caras. Colocar os caras em aquele abafa mesmo, sabe? Aquele jogo de tipo assim, mano, é mata-mata, vamos pra cima dos caras. A Noruega não pode ficar 4 minutos e 40 tocando a bola. Teve gente falando que foi mais de 4:40. A maioria das emissoras que eu vi foi 4:40 que colocaram. Então, assim, um ciclo bem difícil, um ciclo bem ruim, mas pelo adversário que a gente pegou, dava para ter passado. Ia pegar uma Inglaterra agora que passou, que é um time mais organizado, mas também dava para passar. Então fica o sentimento de ter saído muito cedo. E assim, uma coisa que eu ouvi que é muito engraçada é que o Ancelotti, se ele fosse um técnico tão bom de seleção, talvez a Itália estaria na Copa e ele seria o técnico da Itália, né? E aí essa reflexão pega um pouco. Então, tem muita gente que coloca que é multicampeão da Champions League. Eu tô nem que se lasca a Champions League do Ancelotti, que ele já ganhou, que se lasca as Champions que o Casemiro ganhou também, é que é a seleção brasileira, a gente não joga a Champions League. Então, cara, técnico teimoso e já está renovado para o próximo ciclo. Então, assim, acredito eu que vai ser muito difícil também, mas vamos ver. Vai ter tempo para trabalhar agora e é isso. O vídeo ficou muito longo, mas, cara, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, valeco.tv. E é isso. Tamo junto. E até 2030, mas a Copa segue aí. Vamos seguir acompanhando a Copa. Mas infelizmente, cara, eu como um cara que, porra, amo futebol pra caramba, é muito difícil porque a gente vem de a gente vem de uma linha assim, né? E aí a gente começa a cair. 2006 a gente sai pra França, um baita de um time, cara, surreal, cheio de craques, 2006 pra França. 2010 a gente sai pra Holanda, que a gente começa ganhando o jogo. 2014 a gente sai pra Alemanha e a linha começa a cair. Aí vem Bélgica, aí vem Croácia e aí vem Noruega. Cara, a gente sai de França pra Holanda, pra Alemanha e, cara, se a gente saiu pra Bélgica, Croácia e agora não é capaz de na próxima Copa a gente sair pra, sei lá, cara, uma Suécia da vida, sei lá, uma Bósnia, algum desses aí. Então eu espero que o ciclo mude, que a nossa geração aí tenha um pouco mais de qualidade, porque é triste, é sofrido. É sofrido pra gente que gosta ali de futebol mesmo. Vou nem entrar no mérito político de que tem muita gente que torce contra. Mano, quem torce contra que se lasque. Porque eu acho que pra nós que é, cara, brasileiro mesmo, que a gente gosta do futebol, ver a nossa seleção perdendo, independente de quem seja vestindo a camisa, cara. Eu acho que depois que a bola rola, quem foi convocado, cara, a discussão já, a gente só torce, a gente só acredita. Mas é isso, tamo junto, fiquem com Deus.